A trajetória de Kurt Cobain com a fama nunca se resumiu ao clichê do artista relutante atropelado pelo sucesso. Desde a infância, ele já demonstrava uma reação alérgica ao louvor imerecido. Quando criança, ao receber elogios por uma ilustração escolar que ele próprio detestou, sentia uma raiva profunda que, anos depois, se revelaria profética. Estudante ávido da história do rock e de suas mitologias, Kurt Cobain orquestrou a ascensão do Nirvana com uma precisão obsessiva. Ele desejava que sua arte tivesse o impacto cultural dos Beatles ou de John Lennon, almejando uma ressonância profunda, mas nunca antecipou, ou não conseguiu suportar, o custo psíquico de se transformar em objeto de consumo. O sucesso chegou com força avassaladora, e com ele, a invasão de seu espaço sagrado. O que antes era uma comunidade punk marginalizada foi subitamente ocupado pelos mesmos que o haviam humilhado na adolescência em Aberdeen. Ver essas figuras na frente de seus shows não era apenas desconfortável, era uma profanação. Para Cobain, o fato de o Nirvana ter se tornado a maior banda do mundo não representava triunfo, mas a prova de que algo essencial na subcultura havia sido violado. O público, em sua maioria, consumia o som e a imagem de forma superficial, sem captar a essência da mensagem. Essa desconexão gerava nele um desprezo amargo. Sua resposta foi uma hostilidade cada vez mais performática. No palco, quebrava instrumentos não como simples espetáculo, mas como um foda-se, dirigido à plateia que ele julgava não merecer sua vulnerabilidade. Usava vestidos, simulava atos sexuais, tocava Smells Like Teen Spirit de forma propositalmente ruim ou errada, tudo para testar os limites e zombar da apatia dos fãs. Essa hostilidade atingiu momentos simbólicos em turnês internacionais. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, diante de milhares de pessoas, entregou shows descrito por muitos como uma pane mental, cuspindo nas lentes das câmeras que projetavam seu rosto gigante, como se atacasse a própria imagem adorada pela multidão. Na Argentina, ao ver o público vaiar a banda de abertura feminina Calamity Jane, puniu a plateia recusando-se a tocar o grande hit da noite, declarando que aqueles fãs não mereciam ouvi-lo. As contradições eram constantes e flagrantes. Cobain operava em um duplo movimento permanente. Exigia controle absoluto sobre cada quadro de seus videoclipes, insistia em versões limpas para o Walmart e posava para a capa da Rolling Stone, ao mesmo tempo em que usava camisetas dizendo que revistas corporativas ainda são um saco, e se sentia sujo por participar desse sistema. Rejeitava com fervor o rótulo de porta-voz de uma geração, não por falsa modéstia, mas porque se via tão confuso quanto qualquer outro jovem. A mídia o transformava em oráculo, e a idolatria, em vez de preencher o vazio deixado pelo divórcio dos pais, apenas acentuava sua alienação. Ele se sentia desumanizado. Os fãs não viam o homem com dores de estômago crônicas e inseguranças profundas, mas um personagem de desenho animado de domínio público. Apenas uma caricatura fixa. Ele sonhava com uma empatia profunda, quase espiritual, que sua música pudesse gerar, mas via esse retorno sempre deformado, superficial, incapaz de sustentar o peso real do que sentia. Era, nas palavras recorrentes sobre si mesmo, alguém quase dolorosamente empático. Amava as pessoas demais, a ponto de isso se converter em tristeza constante. Essa sensibilidade extrema, no entanto, colidia com uma misantropia defensiva que o acompanhava desde a infância, uma percepção amarga de que os outros acessavam a empatia de forma rasa, enquanto ele se via consumido por ela. O resultado era um paradoxo corrosivo. Quanto mais sentia, mais se afastava. Quanto mais buscava a conexão, mais enxergava a humanidade como redutora, invasiva, incapaz de compreender. Essa distorção se tornava ainda mais evidente na forma como ele reelaborava sua própria obra. Ao usar deliberadamente um riff que ecoava Smells Like Teen Spirit para introduzir Rape Me, ele não apenas fazia um gesto irônico, construía um comentário calculado e sarcástico sobre o próprio estrelato. A música deixava de ser apenas canção para se tornar metáfora. A idolatria das massas era vivida como um estupro simbólico, uma violação contínua de sua privacidade e de sua integridade, perpetrada por um público que fere o objeto de sua adoração sem sequer perceber. Ao levar essa música a palcos de grande visibilidade, ele tensionava conscientemente o sistema que o celebrava, expondo a violência implícita por trás da adoração. Esse mesmo impulso crítico e autodestrutivo aparecia no projeto da fictícia Exploitation Records. A ideia de lançar gravações lo-fi de pessoas de rua, pessoas com deficiências mentais ou deformidades, não como gesto de elevação, mas como experimento cínico, funcionava como uma sátira brutal à própria indústria e ao público.
ele testava um limite, até onde iria a devoção cega. A crença era simples e cruel. Seus fãs beberiam seu mijo e consumiriam qualquer merda associada ao seu nome. Não se tratava apenas de desprezo, mas de um diagnóstico. O sucesso havia se transformado em uma armadilha viscosa, onde a idolatria não permitia mais qualquer forma de conexão autêntica. O que restava era um ciclo de exposição, consumo e esvaziamento. Exatamente o oposto da empatia que ele, no fundo, buscava. Nos últimos anos, o peso tornou-se insustentável. Subir ao palco passou a ser, para ele, como bater cartão de ponto, um ato de falsidade contra si mesmo. Em sua nota de despedida, expressou inveja de Freddie Mercury, que conseguia saborear o amor da multidão, algo que para ele era impossível. Em novembro de 93, aproximadamente 5 meses antes de sua morte e apenas 2 dias antes da gravação do especial MTV Unplugged, ocorreu em Nova York um dos episódios mais claros da rejeição de Kurt Cobain à idolatria. Ao deixar o hotel em Manhattan para um ensaio, Cobain foi abordado por 3 fãs que pediam autógrafos, mas ele os ignorou e entrou no veículo que aguardava a banda. No momento em que o veículo começou a se afastar, Kurt gritou para o motorista parar, abaixou o vidro da janela e, em um gesto de extremo desprezo, debruçou-se para fora e lançou uma grande placa de catarro do fundo de seus pulmões. O alvo do cuspe foi a testa de um homem que segurava uma cópia do álbum Nevermind, um ato que materializou a recusa absoluta de Kurt em aceitar o papel de ídolo acessível e o consumo superficial de sua arte. Esse incidente sublinha o isolamento emocional de Cobain, mesmo quando cercado por sua equipe, revelando um homem que preferia a hostilidade à entrega de uma vulnerabilidade que ele sentia ser constantemente mal interpretada pelo público. No fim, sua relação com a fama era a de um mestre de xadrez que havia jogado todas as peças para o alto ao perceber que a vitória exigia que ele deixasse de ser uma pessoa real para se tornar um deus. A idolatria, longe de curar sua solidão, confirmou que ele permanecia um estranho num mundo que preferia a imagem que criaram dele ao homem frágil e contraditório que realmente era.